Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você que está vendo essa mensagem de noite ou de dia, seja bem-vindo. Você que não é inscrito, meu irmão, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem, aperte a opção todas, você vai estar me ajudando nesse canal, tá bom? Hoje nós temos um tema, meus irmãos, a igreja do Satanás. O que é isso, Simão? Você virou satanista agora? Não, meus irmãos, nós vamos analisar porque essa palavra Satanás nós precisamos entender de uma vez por todas que essa palavra não é um ser das trevas. Se for, nós temos um grande problema porque ali havia uma igreja então de Satanás. E quem seriam os membros dela? É o que nós vamos ver então. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, que está dizendo assim: conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Então, sinagoga ali era um lugar de ensino, de adoração. E ali o autor está dizendo que era sinagoga de Satanás. Então, se sinagoga era um lugar de ensino, era uma igreja, então era a sinagoga do Satanás. É o que nós vamos observar nessas leituras. E nós não podemos levar esse termo Satanás como um ser das trevas, mas precisamos entender o significado dessa palavra. Para a teologia, Satanás é um ser. Para a teologia, Satanás é um ser. Eu fui treinado 6 anos, estudei bastante, que saí do seminário, que o Satanás era um ser. Teve rebelião no céu, caiu do céu, aquela história toda que você conhece. Mas a Bíblia nunca afirmou isso. Você nota que nos catetizaram dizendo que o Satanás teve uma rebelião no céu, Lúcifer, e arrumaram essa história, mas a Bíblia não fala sobre isso. Apocalipse capítulo 12, versículo 13, que vai dizer assim: sei onde habita, que é onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, era o trono do Satanás ali. Existe algum lugar que o Satanás tem um trono e senta ali e mata as pessoas? Se nós temos que o Satanás é um ser, aonde está esse trono na história que o Satanás sentou lá? O que os judeus tinham em mente quando dizia Satanás, na nossa tradução é Satanás, mas no original, no grego, o que significa essa palavra? A teologia não se preocupa em ensinar isso. Eles querem que você bota um Satanás na sua mente e sai espalhando aí que o Satanás é o trono de Satanás. Então, muita coisa precisamos ser reestudada, meus irmãos. Senão nós vamos morrer enganados. Quem era esse Satanás? Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Tinha um trono. Satanás estava ali, mas quem era esse Satanás? Esse Satanás tinha nome. E quem era esse Satanás? Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis que farei os da sinagoga de Satanás. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Opa, achamos aqui o sujeito. Quem era o Satanás? Era os judeus, que dizia ser crente, dizia ser judeus, mas não era. e não são, mas mente, eis que farei que venha,
adore e prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Então, quem era o Satanás, Simá? Era os judeus que mentia, dizia que era judeus, mas era contra aquela congregação, e ele se colocava como adversário daquela igreja do primeiro século, da sinagoga de Satanás, que era quem? Os próprios judeus. Mas ninguém falou isso com você, nem fala, porque não tem lucro nisso. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 10, que vai dizer assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei. Se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Então, será que o Satanás estava ali no meio deles se eles não perdoassem? Para que o Satanás não achasse ocasião contra eles? Será que é o Satanás mesmo? Ou era os judeus, ou alguém que estava ali, que estava indo contra e cobrava muito de Paulo isso? Então não existe um Satanás como ser, existe como adjetivo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que vai dizer assim: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então o próprio Satanás, quem era o próprio Satanás? Era aqueles que era contra a igreja, contra aquela mensagem de Cristo. Ele se disfarçava, os homens se disfarçavam de anjos ou de homem de luz, para enganar, para ir contra aquelas pessoas que pregavam o evangelho genuíno de Cristo. Versículo 15. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, quem era ministro? Era todos aqueles que recebeu a incumbência de pregar a palavra. Não só aqueles, mas aqueles que se faziam pregadores. Era ministro, se dizia ser ministro da justiça, mas era adversário de Deus. Satanás impedindo Paulo de pregar. Então agora o Satanás, como é que você imaginaria? Vamos navegar. Como é que você imaginaria que o Satanás ia impedir Paulo de pregar? Será que Satanás entrava numa pessoa e para Paulo não ir pregar em algum lugar? Será que Paulo tinha na mente que o Satanás era um ser espiritual? Igual o mundo hoje, 90% do mundo hoje acredita que Satanás é um ser. Vamos colocar 10% que não acredita, que já foi liberto desse engano. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, que vai dizer assim: pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Então Paulo queria ir visitar alguns irmãos, que ele passava abrindo congregações, e depois ele queria visitar esses irmãos para ver se aquela palavra estava sendo vivida ali, porque a pressa de Paulo é que todos conhecessem o evangelho, porque o fim do mundo, o fim da era, o fim daquela era cristã, daquele mundo mosaico, viria o fim, e breve. Então a pressa de Paulo
era visitar esses irmãos para ver como ele estava na fé. E eles precisavam perseverar até o fim, porque o fim estava perto. Não é 2000 anos de fim, igual está na história hoje. Quem impediu Paulo de pregar? Então Paulo diz, nós quisemos ir com você até vocês uma ou duas vezes, mas o Satanás me impediu. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, que vai dizer assim, pois vós, irmãos, vós haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padeceste de vosso próprio concidadão, o mesmo que elas padeceram dos judeus. Então Paulo está dizendo que os próprios judeus é que colocava como adversário da igreja, como o Satanás da igreja, e eles padeceram e Paulo padecia também. Versículo 15, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como os profetas, e a nós nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que seja salvo, de modo que enche sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira caiu sobre eles, afinal. Então, podemos ver aqui, irmão, quem que impediu Paulo de ir pregar? Foi o Satanás. O versículo 16 deixa bem claro. E a nós nos impede de falar aos gentios, para que seja salvo. Então, quem estava impedindo Paulo de pregar? Era o Satanás ou era os judeus que mataram Cristo e perseguiam a igreja? Aqui está dizendo que era eles que impedia Paulo de ir até os judeus, até os gentios. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por algum tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Aí vamos ver aqui, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Por que Paulo usa essa palavra Satanás? Será que é Paulo que usou essa palavra Satanás? Ou foi a tradução que tendenciosa para criar esse Satanás? Porque Paulo está dizendo que ele quis ir ter com os judeus, com os gentios. Mas os judeus não deixaram. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, que o texto é bem claro. Que o Satanás aqui é um adjetivo. Eram os próprios judeus que impedia Paulo de pregar aos gentios. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13, que vai dizer assim, e além disto, aprendem também a ser ociosa, andando de casa em casa, e não somente ociosa, mas também faladeiras, e intrigante, falando o que não convém. Preste atenção. Paulo está dizendo de alguns comportamentos de algumas irmãs. Quero, pois, que as mais novas se casem, tenha filhos, dirija a sua casa e não dê ocasião ao adversário de mal dizer. Adversário é a mesma palavra de Satanás.
Versículo 15. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Ué, as irmãs se desviavam e agora ia atrás do Satanás. Ia após Satanás. Então Satanás deve ser muito bom, porque ela desvia da fé e vai atrás do Satanás. Ela se desviou da fé e foi ser instrumento do mal, ou adversário. E essa é a palavra. Como é que uma irmã vai atrás de Satanás? Se Satanás é um ser mesmo. Então, meus irmãos, está aí a palavra, que o termo Satanás aplicada nesses textos, na Bíblia toda, nunca foi um ser das trevas. Sempre é adversário. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Então, essa tradução, quem traduziu essa palavra, já traduziu com segunda intenção, criando um ser mitológico, que vem de geração em geração, enganando as pessoas, sendo enganado. Eu vivi esse mundo aí de farsa, e já tem quase 3 anos que, graças a Deus, eu me libertei. Nunca mais eu vi esse Satanás. Nunca mais eu fui perseguido, porque a perseguição estava aqui na sua mente. E se você está sendo perseguido, é um adversário que não existe. E se você está sendo perseguido, a perseguição está aqui na sua mente. Não existe um ser aí te perturbando. Existe uma mente fértil que pregaram para você que existe um ser que está lutando contra você todo dia para te levar para o inferno, que é sepultura. Enquanto isso, o tempo vai passando, você vai ficando cansado e você nunca chega ao objetivo de descansar em Deus. Está sempre atormentado de espírito e nunca vive o reino. Ei, o reino já chegou há 2.000 anos atrás. Se tem alguém que prega que um dia você vai para o reino, essa mensagem não é bíblica. Porque Jesus sempre diz, é chegado entre vós o reino dos céus. Os discípulos receberam a incumbência de ir pregar. E de pregai, é chegado o reino dos céus. Você e eu já nascemos no reino dos céus. Mas a teologia nos impediram, era o Satanás que nos impedia de nos mostrar o reino. Mas hoje, pela graça do Pai, nós estamos reinando em perfeita vitória. Valeu, melhor noite para você e até o próximo vídeo.